Olá, amados irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que o seu domingo seja maravilhoso, seja uma bênção, seja tremendo. E nós estamos aqui mais uma vez para poder exercitar o nosso direito, o nosso prazer, que é estar na presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor, aprendendo com a palavra do Senhor cada vez mais. E hoje nós vamos falar acerca do serviço cristão, meus queridos. É aquilo que eu mencionei ontem no videozinho que eu fiz, chamando você a, após esse vídeo, após esse estudo, estar dando a sua opinião rápida e ligeira acerca desse assunto, só para enriquecer um pouco mais o nosso estudo e a nossa meditação. Mas a ideia nossa hoje é falar sobre o serviço cristão. Serviço cristão, queridos irmãos, é algo que acontece, precisa acontecer em dois aspectos: dentro da igreja, fora da igreja. Nós temos uma espécie de serviço cristão dentro da igreja e nós temos o serviço cristão fora da igreja. O serviço cristão dentro da igreja, talvez a gente possa resumir como o cuidado com a estrutura física, a estrutura lógica, a estrutura pessoal, emocional e espiritual. Esse é o nosso serviço cristão dentro da igreja. Quando nós falamos de serviço cristão fora da igreja, nós estamos falando do ID do Senhor, do nosso testemunho, da pregação do Evangelho, de quem nós somos nos lugares onde estamos. Então isso é muito interessante, queridos, porque nós precisamos fazer isso. É extremamente importante que atendamos ao serviço cristão da maneira correta, nos ambientes corretos. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e isso dificulta muito a vida das pessoas. Nós estamos numa cidade formada, né, na sua maioria de pequenos empresários, pequenos trabalhadores rurais. E o momento de lockdown, ele de fato tem, né, gera as suas dificuldades para uma cidade como Almenara. E a gente sabe que está todo mundo trabalhando em prol de fazer isso da melhor forma possível. Às vezes a gente acha que isso é uma, uma coisa boa para a prefeitura, para o governo de forma geral, mas não é, porque o governo também sofre com essas coisas. A, a população, ela sofre de uma maneira geral. E nós, como crentes no Senhor Jesus, nós temos o serviço, né, de amar esse povo, de estar ali para ser prestativo, de estar ali para dar uma boa palavra, de estar ali para trazer algo de bom, dar o nosso real testemunho de crente no Senhor Jesus, de pequenos cristãos, né? É o Cristo revelado em nós, é o Cristo que através de nós é exposto. Então esse é um tempo, amados irmãos, talvez peculiar do aparecimento cristão. Quando eu falo aparecimento, é como se tivessem muitas luzes e aí nós quiséssemos que uma só se sobressaísse e a gente fosse apagando o restante. E nós somos essa luz que sobressai no tempo das trevas, nos tempos das dificuldades, porque nós refletimos a Cristo, nós refletimos a bondade de Cristo, o amor de Cristo, o serviço de Cristo. Isso que nós precisamos fazer. Dentro e fora da igreja. Dentro da igreja, o serviço cristão, amados irmãos, ele é no cuidado da coisa estrutural. Ele é no cuidado da coisa pessoal, física, emocional. E exteriormente,
o serviço do crente, o serviço cristão, ele é baseado no ID do Senhor, é na proclamação do Evangelho, é na disposição da nossa vida em ajudar aqueles que nós não conhecemos, é na disposição de amar os nossos, aqueles que nos perseguem, é na disposição de fazer aquilo que ninguém mais faria. Então nós precisamos entender o serviço cristão. E eu gostaria de ler alguns textos, mas antes que a gente possa orar e agradecer ao nosso Deus por esse tempo maravilhoso que nós temos na presença dele, pela oportunidade que nós temos de continuar glorificando o nome do Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a palavra do Senhor. Então feche os teus olhos e ore comigo nesse momento. Deus amado, Deus querido, nós louvamos o teu nome por termos a oportunidade, o privilégio, Deus, de estarmos estudando a tua palavra, de estarmos exercitando a tua igreja, ainda que dos nossos lares, ainda que de portas fechadas. A tua igreja vive, Deus, e vive através de nós, das nossas atitudes. Que o Senhor nos mantenha firmes, fortalecidos no Senhor e ávidos pelo trabalho. Nos alimenta nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E é isso aí mesmo, a igreja está viva, viu? A igreja está de portas fechadas, mas a igreja está viva. Porque a igreja está viva, queridos, quando ela está, quando ela entende o seu propósito, quando ela está de joelhos orando, quando ela está com a cabeça pensando nas coisas de Deus, porque a igreja somos nós. Não entenda que o fato da igreja estar de portas fechadas e você não estar indo até lá, que a igreja está fechada, que a igreja acabou, que a igreja está parada. Não pense nisso, porque a igreja somos nós, e onde nós estamos, a igreja está aberta. A igreja está aberta aqui em casa hoje de manhã, a igreja está aberta aí na sua casa, a igreja está aberta lá no seu trabalho, a igreja está aberta lá na sua escola, a igreja está aberta quando você está andando na rua, a igreja está aberta. Porque nós somos a igreja. E o serviço da igreja não para. Ou o nosso serviço para com a igreja. E quando eu falo nosso serviço para a igreja, irmãos, eu não estou falando do serviço do Josimar ou de você que está aí me assistindo para a igreja presbiteriana. Não. Apesar de estarmos na igreja presbiteriana, o nosso serviço é para o reino de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. O nosso serviço é para o reino de Deus. É o reino que está ganhando. É o reino que está nos patrocinando. É o reino de Deus. É Deus que está no controle de todas estas coisas. Então, o nosso serviço é para o reino de Deus. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso implantar esse serviço cristão dentro da igreja física, porque há ali toda uma estrutura que me fornece o meio logístico de trabalhar, de fazer a obra de Deus. É ali que nós nos reunimos, é ali que nós temos uma aparelhagem de som que nos ajuda, é ali que nós temos bancos para acomodar os irmãos na comunhão dos santos. É ali que nós temos um bebedouro para que eles bebam água, é ali que nós temos um banheiro para que eles usem nas suas necessidades. E é ali que nós temos condição de ajuntar este povo todo a quem nós temos pregado o Evangelho, aos quais estão buscando ser a igreja de Deus, e a outros que já são a igreja de Deus. Então é nesse tempo que nós arrebanhamos, é neste lugar que nós arrebanhamos os nossos irmãos para tratá-los, para corrigi-los, para admoestá-los, para exortá-los, para cuidar das feridas,
para que eles possam de novo sair. E aí fazer o serviço do cristão lá fora, aonde eles estiverem. É ser igreja onde eles estiverem. Então o serviço cristão ele é muito importante. A palavra de Deus ela fala assim conosco lá em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A palavra de Deus também em Gálatas 5,13, ela vai nos dizer assim, irmãos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então não useis essa liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros pelo amor. E para completar essa trilogia, Romanos 12, logo no primeiro versículo, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui do serviço cristão. O serviço cristão ele tem dois aspectos. Ele é dentro da igreja e ele é fora da igreja física. A palavra de Deus nos fala isso. Nestes 3 textos que nós lemos aqui, nós percebemos claramente, amados irmãos, que antes de tudo, o serviço cristão ele é um serviço a Deus. Porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá os dons, é Ele quem nos dá o entendimento, é Ele quem nos dá a sabedoria, é Ele quem nos dá a disposição para fazer as coisas para o próximo. É Ele quem... Tudo vem do Senhor. Todas as coisas, até porque mesmo a palavra de Deus nos diz que sem Ele nós nada podemos fazer. E principalmente amar, queridos. Principalmente cuidar, porque a nossa condição humana pecaminosa, ela é extremamente egocêntrica. Então, se Deus não agir em mim com a sua graça, com a sua, nas suas formas múltiplas, como diz aqui o texto de 1 Pedro, eu não vou fazer nada para ninguém, eu vou fazer só para mim. E raio de quem entrar na minha frente. Então, para exercitar este serviço cristão, acima de qualquer coisa, Deus precisa estar em mim. Então, antes de tudo, o serviço cristão ele é um serviço a Deus. É um serviço por isso que eu falei no início, é um serviço que a gente presta para o reino de Deus. É claro que eu também preciso, como diz o texto, né? O Senhor Jesus dando ali, condensando os mandamentos, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso me amar e o serviço cristão, logicamente, ele vai ser primeiro um trabalho, um serviço prestado a Deus, um serviço prestado a mim, porque eu preciso estar bem para poder ajudar alguém, eu preciso estar bem para fazer algo pelo próximo. E em seguida, o serviço cristão ele é algo direcionado ao próximo, que é o que os textos nos falam. Usa o que você tem para amar o próximo. Usa o dom que você recebeu. Usa a liberdade que você recebeu. E aí, Gálatas vai falar acerca da liberdade. E Romanos, ele vai falar do culto racional. O que é o culto racional? O culto racional é você adorar a Deus com a razão.
E nós vamos falar mais sobre isso. Vamos lá, vamos caminhando. Então, queridos, o que acontece hoje? A grande dificuldade que eu percebo é que o serviço cristão ele está se esvaindo, ele está acabando, ele está se diluindo ao longo do tempo, porque nós vamos nos enchendo daquilo que não é o reino de Deus. Nós vamos nos enchendo de demandas que não estão voltadas para o reino de Deus. Qual que é o grande perigo que eu vejo do serviço cristão hoje? Ou do desenvolvimento do serviço cristão? É que nós estamos nos enchendo de demandas mundanas. Nós estamos nos enchendo de demandas que só tem por propósito esse mundo. Então eu quero estudar, meu tempo tá focado em estudar mais, porque eu quero passar num concurso melhor, eu preciso trabalhar mais, porque eu quero ter coisas melhores, então trabalhando mais eu tenho mais dinheiro, me exercitando mais na minha formatura, eu tenho condição de ganhar mais dinheiro. Então a gente vai percebendo que está tudo ligado a isso, as nossas demandas vão gerando em nós um serviço contrário ao serviço ao reino. E aí daqui a pouco, muito de repentemente, às vezes até mesmo sem eu perceber ou sem eu me dar conta, eu não consigo mais prestar o serviço à instituição igreja. Eu não consigo estar mais nos cultos, eu não consigo me preocupar mais com aquilo que está acontecendo ali, com a parte que nos estrutura. Ah, mas aí eu consigo fazer lá fora onde eu estiver. Não consegue, irmão. Porque se você não está cultuando a Deus, se você não está ali sendo fortalecido, se você não está ali sendo cuidado, tendo as suas feridas cuidadas, tendo o seu cansaço renovado, renovando assim as suas forças, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então você não vai conseguir prestar esse serviço cristão de bom testemunho, de proclamador da palavra de Deus, de luz que reflete o nosso Senhor Jesus lá fora, porque você não vai ter forças para isso. Sua vida está voltada para as suas demandas. Então por isso é tão importante nós prestarmos atenção, porque o serviço cristão está se esvaindo, ele tá se acabando. As pessoas não têm mais se preocupado com o que precisa ser feito na igreja ou pela igreja, porque elas têm demandas demais pessoais para poder suprir. Amados irmãos, eu lembro do tempo que a gente ia para a igreja, seja na parte administrativa, seja na parte de limpeza, seja na parte de construção de alguma coisa. A gente reunia na igreja com uma alegria de alma, por poder estar ali servindo ao Senhor, limpando a igreja. Porque na época a igreja não tinha condição de pagar um zelador ou uma zeladora. Então a igreja se reunia no sábado, aqueles que podiam ir no domingo à tarde, se reuniam ali com alegria de coração, alegria de alma, com um brilho nos olhos, porque estavam podendo servir a Deus, varrendo a igreja, lavando a igreja, construindo alguma coisa na igreja. Porque, irmãos, vejam bem, nós temos dons e talentos que o Senhor nos deu. E você quer ver uma coisa que me machuca demais? Não só porque eu sou pastor hoje, não. Mesmo antes disso, quando eu era membro comum e eu sempre me dispus a fazer algo pela igreja com aquilo que eu sabia, o que mais me entristece hoje é ver pessoas que lá no mundo, lá na rua, eles são bons em algumas coisas e muito bons até, e na igreja eles não usam aquilo para beneficiar a igreja, e às vezes são dons e talentos
que lá fora Deus os deu, e lá fora eles ganham dinheiro com isso, lá fora eles exercem isso da melhor maneira possível, mas que a igreja não consegue contar com eles para nada, nem dentro daquilo que eles fazem. Então, se você é um engenheiro lá fora e se formou para isso e é bom nisso, irmão, dê 20 minutinhos do seu tempo para a igreja e desenhe a arquitetura da igreja. Se você é pintor lá fora, irmão, tire um tempo da sua vida para poder pintar uma parede que esteja necessitando ser pintada. Se você é eletricista lá fora, irmãos, faça uma varredura na igreja e veja tudo aquilo que é necessário consertar, trocar da parte da eletricista. Se você é músico, assuma isso de verdade. Se você tem um dom, gosta de uma coisa, se você mexe com mídia, se você mexe com alguma coisa de tecnologia, que isso pode alavancar a igreja, em tempos como nós estamos vivendo agora, por exemplo, faça isso, irmão. Não espere ninguém chegar para você e te pedir, não. Você, mais do que ninguém, você sabe das suas condições, do que você é capaz de fazer. Então faça, procure ser útil na igreja. Certamente a igreja precisa de você, irmão. Quando eu era mais novo, eu comecei a trabalhar, logo em 92, 91, 92 por ali, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade de uma prima minha, e ela, assim, eu acho que foi, ela começou a trabalhar muito cedo e montou uma empresa muito cedo, e que eu me lembro da família ali dos meus pais, da minha, ela foi a primeira a comprar um computador com impressora, e eu comecei a trabalhar com ela. E aí eu descobri, naqueles programinhas assim mais antigos e mais comuns, acho que não tinha nem o Word ainda, se não me engano, não sei. Eu descobri que dava para fazer uns cartãozinhos com uns desenhinhos assim mais toscos, sabe? Irmãos, aquilo me deixou numa alegria, porque eu aprendi a fazer aquilo. E sabe qual foi a primeira coisa que veio na minha mente, no meu coração, quando eu aprendi a fazer aqueles cartõezinhos? Glória a Deus! Eu vou poder fazer isso para poder dar um tchan nos cultos nos lares, nos cultos de domingo, fazer um cartãozinho para dar para o visitante que chegar na igreja no domingo à noite. Eu me senti extremamente preenchido, porque eu podia fazer, eu estava aprendendo algo que eu podia fazer na igreja. E aí todo culto que tinha, tava o Josimar lá com um papelzinho, ó irmão, ó, essa semana tem culto na casa do irmão, tá? Toma aqui um lembretezinho. Ó, meu irmão, aqui tem chá de panela, não sei de quem, aqui vai ter um culto de aniversário, não sei da onde e tal. Ou então estava entregando um seja bem-vindo e volte sempre ali para os irmãos. Uma das minhas maiores alegrias também, queridos, foi quando eu comecei a trabalhar. Depois um pouco dessa situação, de eu conseguir aprender a fazer os cartõezinhos e essa coisa toda, eu comecei começaram a aparecer as lojas gospel lá em BH, e elas vinham com uns, lançaram, né, uma espécie de porta de marca Bíblia, marca texto ali, com frases bíblicas, com o desenho do esmilinguido. Quem é que lembra do esmilinguido aí? E eu fiquei apaixonado com aquele negócio e eu louvei a Deus porque eu tinha condição de tirar uma porcentagem do meu salário para poder comprar aquilo e tinha o maior prazer, né? O pessoal fala que eu tenho uma letra bonita, então eu tinha o maior prazer de escrever ali atrás: visitante, seja bem-vindo, volte sempre, que o amor de Deus esteja com você na sua casa, esperamos você novamente no próximo culto, e ficar distribuindo ali na porta. Gente, não tinha coisa melhor. Mas a gente tem perdido isso hoje. E a minha oração, amados irmãos, é que a igreja esteja resgatando isso.
é que cada membro, Deus possa tocar de tal forma em cada membro da igreja, para que ele possa cair em si e falar: como que eu posso ser útil aqui dentro da igreja? Como que eu posso ser útil lá fora da igreja? Porque são esses dois aspectos que nós temos que estar atentos. Dentro da igreja, eu posso ser útil fazendo algo que Deus me deu, um dom que Deus me deu, seja ele tocar, seja ele mexer com o computador, seja ele ter facilidade de lançar. Agora nós estamos trabalhando com mídia, cultos ao vivo, cultos online, e essas coisas todas, gravação com cheio de frufrus. Se eu sei fazer isso, eu preciso me dispor a isso. Eu não preciso esperar ninguém chegar até mim e falar: ô meu irmão, você faz isso pelo amor de Deus. Não, a gente faz por amor a Deus. E não pelo amor de Deus, faz isso porque a igreja está precisando. Vocês estão entendendo a diferença? É o se dispor entendedor que tudo que você tem foi Deus que te deu, e a primeira coisa que você precisa pensar é: como que eu posso retribuir isso para Deus? E aí é você olhar para a igreja e falar: eu sou um eletricista. A igreja não vai mais pagar eletricista. Deus me deu esse dom, me deu cursos, me deu condição de fazer cursos e tem me dado serviço a rodo aí na cidade. Aqui na igreja eu vou fazer por amor. E eu vou sair caçando tudo que precisa ser feito. Ah, eu sou desenhista, eu sou arquiteto, então eu vou fazer tudo que a igreja precisa. Eu mexo com a parte tecnológica, eu sei fazer vídeo bacana, então eu vou fazer para a igreja. Ah, eu sei varrer, então varra. Ah, eu sei jogar água enquanto o outro está varrendo, então jogue. Amados irmãos, é isso que a gente precisa desabrochar em nós, esse desejo de cuidar do nosso ambiente, porque ali é que nós somos reunidos para sermos curados, tratados, renovados, para que a gente possa sair lá para fora e aí exercitar também o nosso dom lá fora, que é ser um pregador do evangelho no nosso ambiente de trabalho, é claro, tomando todo o cuidado para não ser um chato, para não ser um enjoado, para não ser o cara que atrapalha o andamento do escritório, mas ter coerência, aproveitar os momentos, as oportunidades que Deus te dá para poder falar do amor de Deus, é ser um cristão, demonstrando o serviço cristão lá na fila da padaria, lá na fila do supermercado, dentro do supermercado. Esses dias eu fui no supermercado comprar um negócio, uma senhorinha bem baixinha: ô meu filho, você podia pegar a manteiga que tá lá em cima para mim? Eu falei: claro, minha irmã. Pega agora em nome de Jesus. Ó, tá aqui a sua manteiga e que Deus te abençoe lá. Que essa manteiga seja ótima. Uai, obrigado. Ela falou um obrigado assim, tipo, pô, ninguém fala isso, né? Deus te abençoe por ter pegado uma manteiga, que Jesus entra na minha alma. Ninguém fala essas coisas, mas mexeu com ela e aí a parte do Espírito Santo de Deus para lá. Eu fiz a minha parte. E nós estamos vivendo um tempo que está todo mundo assim, acelerado com essa questão de pandemia, de lockdown e tal. Então, quando a gente chega e demonstra amor, paciência, cuidado, irmãos, a luz acende na hora, não tem como ser diferente. Não tem aquele que não gosta de ser amado, não tem aquele que não gosta de ser cuidado. E nós temos esse papel porque o nosso Senhor falou isso conosco e Ele nos dá condição para isso. Então, antes de tudo, o serviço cristão ele é um serviço para Deus. Porque ele nos chamou, Ele nos capacitou e Ele nos renova em todo o tempo. A coisa toda é para Ele. Então, Ele tem essa responsabilidade de nos colocar como instrumento aptos a fazer a sua obra. Então, o que me move não é a igreja que eu pertenço.
O que me move no serviço cristão não é a minha denominação, não é o tanto que eu gosto ou não do pastor, não é o tanto que eu estou satisfeito com a minha liderança, é o que Deus me chamou para fazer. Então tenha isso no seu coração, meu irmão. Antes de tudo, a sua prestação de contas é para o Senhor. Não é para a igreja, não é para mim, é para o Senhor. Então ame a si mesmo. Entenda que você é alguém que Deus resgatou para ser o instrumento dele. Entenda que você é alguém privilegiado, que Deus escolheu para sua obra. Em meio a tantos milhões de pessoas, entenda que Deus foi lá e te chamou pelo nome e falou: vem cá, Josimar, vem cá, fulano. Ô irmão, sabe aquela sensação de você estar no meio de um monte de gente que está fazendo o mesmo concurso que você e você é chamado, aquela alegria. Você está no meio de um monte de gente que fez o teste para alguma coisa que você quer muito e o seu nome é falado numa lista de que você foi aprovado. Irmãos, isso transborda a gente de alegria, e este mesmo transbordar precisa estar conosco diariamente, porque todos os dias nós precisamos ser lembrados e transbordar de alegria, porque nós fomos escolhidos pelo céu. Nós fomos escolhidos para fazer o grande trabalho que Deus nos deu. Dentre a humanidade, o Senhor escolheu os seus para que pudessem ser os seus representantes nessa terra, o representante do Supremo, do Soberano, e nós fazemos parte disso. Então eu preciso olhar para mim mesmo e falar: eu sou o cara, e eu preciso fazer mais para Deus. E a gente precisa entender, amados irmãos, que quando eu ajudo na igreja, quando eu limpo a igreja, quando eu passo uma vassoura na igreja, quando eu passo um pano na igreja, quando eu arrumo alguma coisa elétrica na igreja, quando eu faço alguma doação para que seja construído algo na igreja, ou eu participo da construção disso na igreja, eu estou fazendo isso pelo bem do meu próximo, porque aquele lugar ali é o lugar que nós nos reunimos para podermos comungar da mesma ideia de Deus, nos fortalecermos, sermos curados, é onde Deus vai usar um ao outro para poder se cuidar. Quando eu me disponho a viver uma vida de um bom testemunho lá na rua, dentro do meu trabalho, lá na minha prática dos meus exercícios, no meu lazer, nos meus estudos, eu estou fazendo isso pelo bem do próximo, porque eu fui chamado a levar a boa nova da salvação. Então nós precisamos entender esse serviço e não podemos deixar a petecas cair, irmão. Quando no Novo Testamento a palavra congregar, ela tem um sentido muito amplo. As pessoas, os pregadores, usam muito a palavra de Hebreus, quando fala, não deixei de congregar, como é o costume de muitos, chamando a atenção do povo a ir para a igreja. Mas esse congregar, ele é muito amplo, ele é muito amplo. Você entender congregar como somente sair da sua casa e ir para um templo é muito pobre, porque o congregar aí que o autor está falando não é ir só para a igreja. Ir só para a igreja faz parte, mas ele é muito mais amplo, muito mais rico. Quando ele diz, olha, não deixei de congregar como é costume de muitos, ele está falando assim, não deixei de cuidar uns dos outros. Não deixeis de orar, não deixei de fazer tudo aquilo que você tem, que Deus te deu. Não deixei de fazer isso para abençoar o próximo. Porque essa é a ideia. Não deixeis
de congregar como é costume de muitos, ou seja, ele está falando que é costume de muitos deixar de cuidar. Muitos estão tendo esse mau costume de deixar de olhar pelo outro, de cuidar do outro, de abençoar o outro, de fazer algo pelo bem do outro. Então nós precisamos atentar para isso, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo complicadíssimo, um tempo muito duro, muito ruim. E nós estamos tendo a oportunidade de fazer total diferença. Hoje, como Igreja Presbiteriana Nova Canaã, nós estamos tendo condição de fazer total diferença dentro de Almenara. Você está tendo a oportunidade de fazer total diferença para os seus familiares que não são crentes. Você está tendo a total oportunidade de fazer grande diferença aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você vai se divertir. Seja num pedal, seja na bebê, seja na caminhada, no aeroporto. Você está tendo a grande oportunidade de fazer diferença, de ser luz, de ser bênção. Não deixe o serviço cristão diluir. Pode fazer algo pela igreja? Faça. Não espere ser chamado para isso. Pode ser feito, pode fazer algo lá fora? Faça. Não espere que outro faça no seu lugar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos, de fato, entender essa palavra como algo desafiador, algo que nos faça pensar o que eu posso fazer na igreja, de que forma eu posso ser útil na igreja. Eu quero ser útil na igreja. Eu quero ser uma pessoa que faça diferença na igreja. Eu quero ser uma pessoa que, quando eu não estiver mais aqui, quando se eu precisar ir embora, ou se eu morrer, ou qualquer coisa, as pessoas vão sentir falta de mim como amigo, como uma série de coisas, mas a igreja vai sentir falta do trabalhador, aquela pessoa que fazia. Em nome de Jesus. A igreja madura é isso, irmãos. Uma igreja que olha para dentro, olha para fora, vê as necessidades de dentro, vê o que cada um pode fazer e faz. Vê as necessidades de fora e vai lá e faz. A igreja madura é isso. E nós estamos lutando para termos uma igreja madura em nome de Jesus. E vamos ter. Estamos caminhando para isso. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Põe esse áudio aí, vai escutar, vai ser feliz, vai ser enriquecido e vai principalmente pensar: o que você pode fazer? O que você pode fazer? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, te dê um ótimo domingo, em nome de Jesus. E não esqueça, deixe seus comentários aqui embaixo. Né? Faça um videozinho rápido ou um áudio, ou apenas um áudio, dando a sua opinião sobre esse vídeo. Em nome de Jesus, e deixando aí a sua contribuição para enriquecer a Igreja de Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Fiquem na fé do Senhor e logo mais nos encontraremos de novo. Em nome de Jesus, 7 horas. Adoração de novo aqui em nome de Jesus. Grande abraço.